estão? Estou com muita saudade, quero dizer que hoje a Sora foi lá na escola. Gente, ai, dá tanta saudade lá na escola e não ver vocês. Meu Deus, é muito estranho. É uma sensação muito estranha ver a escola vazia. Nossa. Mas vamos fazer o possível com o que a gente tem na mão, né? Que é conversar, que é trocar ideias e conhecimentos através das ferramentas que nos são disponíveis hoje. E ainda bem que a gente tem, né, acesso a tudo isso. Imagine se nós não tivéssemos. Imagine em outras épocas como seria. O mundo pararia mesmo, né? Então, temos ainda que olhar para essa situação com entusiasmo, porque não paramos completamente por causa de toda a tecnologia, de todo o avanço que a gente teve aí e de todo o conhecimento que o homem teve, né, que foi capaz de inventar tanta coisa bacana, de tanto recurso para nos facilitar a vida. Bom, na última aula, a prof conversou com vocês a respeito de conservação de energia, de sistemas conservativos, né? Como é que se dá, então, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais energia potencial. Aí mostrei para vocês várias situações onde isso pode acontecer. E coloquei até um simulador, né, sobre uma pista de skate, inclusive como ideia também para vocês estar pensando para o trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas dissipativos. Antes da gente começar a falar do sistema dissipativo, eu quero mostrar um videozinho para vocês, só para a gente relembrar essa questão da conservação de energia, tá? Observem aqui, gente, eu achei interessante esse videozinho, só para mostrar para vocês, ele também é um simulador, tá? Ele vai mostrar o gráfico aqui do que acontece com a energia potencial, ó, que ela está destacada de vermelho, a energia cinética em verde e a energia mecânica azulzinha, que é a soma das duas. Então, presta atenção no que vai acontecer com o gráfico, tá? Só para a gente relembrar no que foi visto na última aula. Esse é o simulador para verificar a conservação da energia mecânica de um sistema. Nós temos uma menina colocada a uma determinada altura do solo, então ela vai ter energia potencial em relação ao solo. Esse gráfico aqui, a energia potencial será representada por uma linha vermelha. Quando essa menina começar a baixar a rampa, então a sua altura vai diminuindo, vai diminuir a energia potencial. Mas como ela vai começar a entrar em movimento, ela vai adquirir o quê? Energia cinética, que no gráfico vai ser representado por uma linha verde. Então vamos verificar como isso funciona. Vamos baixar aqui, apertar aqui e a menina vai começar a descer. A energia potencial vai diminuindo, quando ela chega no solo a energia será igual a zero. Mas nesse momento que foi diminuindo a energia potencial, nós podemos perceber que a energia cinética foi aumentando. Como a energia mecânica, que está representada aqui no gráfico por uma linha azul, é a soma da energia potencial mais a energia cinética, nós vamos verificar que a energia mecânica permanece constante, não aumenta nem diminui. Isso porque quando uma diminui, a outra aumenta no mesmo valor. Então isso aqui é a representação da conservação da energia mecânica no sistema isolado. Então, gente, a gente sabe que é quase impossível, né, de um sistema ser conservativo na vida real. Isso na verdade, é um sistema quase que idealizado, porque quase tudo dissipa energia, quase tudo que envolve transformação de energia tem uma parte que é dissipada. Então a gente vai entender o que são sistemas dissipativos, tá? Para isso a gente tem que entender o que são forças dissipativas ou forças não conservativas, que são aquelas forças cujo trabalho depende da trajetória, diferente lá do trabalho que a gente viu, né? Do trabalho da força peso, o trabalho da força elétrica, que vocês verão mais adiante no terceirão, o trabalho da força elástica também.
São essas três forças que são forças que nos mostram que o trabalho ele não depende da trajetória. Então, o trabalho da força-peso, por exemplo, tu pode ir em linha reta, tu pode fazer várias curvas, tu pode ir em diagonal, mas se tu estiver na mesma altura, significa que tu tem a mesma energia potencial gravitacional, tá? Então, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia potencial elétrica, né? A gente fala que essas três forças aí, o trabalho dessas forças não depende da trajetória. Diferente, então, dessas forças dissipativas. Como exemplo, a gente pode citar a força de atrito, né? Aquela força que a gente estudou lá nas forças de contato, força de atrito, a resistência do ar. Então, são exemplos de forças que depende sim da trajetória. Elas estão sempre opostas ao movimento, né? Lembra quando a gente estudou força de atrito? Então, elas são forças que... Deixa eu mostrar aqui um desenho para vocês aqui. Vocês têm aqui no material, vou aproveitar esse desenho para explicar uma coisa. Ó, aqui na página 23. Então, aqui tem um carrinho que está aqui no ponto A, ó. Ele está descendo, descendo, descendo. Quando ele chega aqui embaixo, ó, ele não tem mais a mesma energia que ele tinha lá em cima, tá? Dentro de um sistema dissipativo. Se a gente estivesse no sistema conservativo, quando ele chega aqui embaixo, ele estaria com energia cinética igual, né, ao que ele tinha lá em cima de energia potencial. Porém, conforme ele vai descendo, parte dessa energia está sendo dissipada em forma de calor, em forma de som, tá? Então, um exemplo muito, muito comum é dos automóveis, né, dos carros. Então, o carro, ele tem uma certa energia mecânica, né? Ele está andando a uma certa velocidade, uma certa energia mecânica, aquela energia química, aquela energia de combustão, né? Que fez com que o carro transformasse aquela energia em energia cinética, não transforma totalmente em energia cinética. Boa parte dessa energia é dissipada em forma de calor, em forma de barulho, né, do som, ruídos e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E, gente, assim, ó, o fato da energia ela ser dissipada, tá? O fato da energia ser transformada em forma de calor, em forma de ruído, né? Não significa, tá? Não significa, ela pode até mostrar para nós que a energia mecânica ela foi diminuída, sim, alterou-se o valor da energia mecânica. Eu tinha uma energia mecânica maior e depois eu fiquei com uma energia mecânica menor, porque eu perdi parte dessa energia, mas isso não afeta, tá, a lei universal da conservação de energia. Inclusive tem uma lei na química, não sei se vocês já viram, mas a lei de Lavoisier, né, que fala sobre a conservação das massas, mas de fato essa regra vale para a questão da energia em geral, né, porque depois a teoria relativística ela vai te mostrar, né, ela vai te mostrar que na verdade energia, massa pode ser transformada em energia, e massa e energia de fato podem significar a mesma coisa, mas na natureza, a gente sabe que na natureza continua valendo, tá? Na natureza, a energia, ela não se cria e nem se destrói. Ela não é criada e nem destruída, ela é apenas transformada. Então, continua valendo essa definição, tá? Aqui, ó, eu aumentei eu fiz um zoom aqui só para vocês verem esta fórmula, que o trabalho da força dissipativa, ó, o que é o trabalho da força dissipativa? É a energia mecânica final menos a inicial. Energia mecânica, o que é energia mecânica? Era potencial mais a cinética. Isso, menos a energia mecânica inicial, tá? Potencial mais a cinética no final. Sempre, ó, um sistema dissipativo, tá?
A inicial vai ser maior do que a final. Sempre a inicial vai ser maior do que a final. Por quê? Porque ela vai perder um pouco, ela vai dissipar um pouco, né? Então, se ela dissipou, significa que a energia mecânica que eu tinha no início era maior do que a que eu terei no final. E aí, vamos fazer um exercício. Aqui, gente, tem bastante ideias, tá? Para o trabalho de vocês. O próprio material de vocês traz muitas ideias. Tem a questão da montanha-russa, tá? Tem a questão aqui, ó, em laboratórios que fala sobre a eliminação das forças dissipativas. O próprio simulador, né, que a Sora mostrou para vocês na aula passada, também é bastante interessante. Olha só, eu peguei aqui uma questão de vestibular, ó, é uma questão da PUC que fala assim: o caminho da figura tem massa 100 gramas, então eu tô com um carrinho aqui, ó. Encontra-se encostado em uma mola de constante elástica 100 Newton por metro, tá? Ó. Comprimida de 10 centímetros, então eu empurrei a mola, ó, comprimi 10 centímetros. Ao ser liberado, o carrinho sobe a rampa, ó, até a altura máxima de 30 centímetros. Ele subiu e veio parar aqui em cima. Por que eu escolhi esta questão? Justamente para falar um pouquinho e explicar, reforçar a questão da força elástica e da energia potencial elástica que ficou do outro módulo, né? Do outro capítulo, que a Sora ficou de dar uma reforçadinha no conteúdo. Então, é o seguinte, ó, ele está perguntando, ele deu a massa, tá? Ele deu a massa do carrinho, ele deu a constante elástica, ele deu a compressão, tá? A deformação da mola, e ele deu a altura em que foi atingido. Então, olha só. E aí ele pede o módulo da quantidade da energia mecânica dissipada. Bom, energia dissipada a gente viu que é a energia mecânica inicial, quer dizer, final menos inicial. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês, então. Energia dissipada é sempre energia mecânica final menos a inicial. O que é energia mecânica mesmo, Sora? A energia mecânica é a energia cinética mais a potencial. Mas qual potencial? A potencial que estiver envolvida, tá? Ou a elástica, ou a elétrica, que não é o nosso caso, ou a potencial gravitacional. Bom, nesse caso aqui, a gente tem duas forças envolvidas aqui, né? A gente tem a força elástica, que se transforma, ó, em energia cinética, né? Então, a energia potencial elástica se transformou em cinética. Quando ele chega lá em cima, a cinética se transformou em gravitacional, potencial gravitacional. Porque ele deu altura, ó. Ele não falou em velocidade, né? Ele não está envolvendo a energia cinética. Então, a gente tem que relacionar com o que ele está nos dando de informação. Ele deu altura, então a gente vai ter que relacionar com a potencial gravitacional. Tá, muito bem. Então, é o seguinte, quando eu comprimo a mola, eu tenho uma energia potencial aqui, certo? E a cinética vale 0, porque eu ainda não tenho velocidade. A hora que eu largar, soltar a mola, que o carrinho, né, começar a andar, é que ele vai ter velocidade. E é onde a energia potencial elástica está se transformando em cinética, até ele subir e parar, né? Quando ele sobe lá e para, significa que aquela energia cinética já vale 0. E aí a energia que ele tem lá em cima é a potencial gravitacional. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos lembrar da força elástica? Lembram da força elástica que a prof explicou para vocês lá no comecinho, quando a gente começou a estudar as forças, né? Força de atrito, força-peso, né? As forças de contato e as forças que agem à distância, a gente estudou. Uma das forças que a gente estudou foi a força elástica, e a força elástica era dada pela fórmula Kx, lembra? Menos Kx, que ou eu estou comprimindo ou eu estou esticando. Por isso, menos. K é a constante elástica e X
é o tamanho que ela sofreu deformação. Muito bem. O trabalho da força elástica, gente, ele se dá através da área do gráfico. Por quê? Porque a força elástica é uma força variável. Lembra que a senhora explicou para vocês a questão da força variável? Que para a gente calcular o trabalho de uma força variável, a gente não calcula pela fórmula força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo? Não, a gente calcula pelo gráfico, a área do gráfico. Ele é numericamente igual. Base vezes altura sobre 2. E aí fazendo base vezes altura, que sempre o gráfico vai estar relacionando força vezes deslocamento, tá? Base vezes altura, força vezes deslocamento sobre 2. Eu coloquei aqui para vocês relembrarem, ó. Força vezes deslocamento sobre 2. Como a gente está pensando aqui, ó, agora em força elástica, o que é força elástica? É kx. Ó, coloquei aqui, kx. Qual é a distância? A distância, gente, é quanto ele sofreu de deformação, quanto que ele foi comprimido, quanto que ele foi esticado, é o próprio x. Por isso, o trabalho da força elástica fica como kx ao quadrado sobre 2, porque kx vezes x, tá vendo aqui, ó? Kx vezes x, então vai ficar kx ao quadrado sobre 2. E, gente, o trabalho da força elástica, tá? Olha aqui, ó. O trabalho nada mais é do que a variação de energia, né? A variação de energia. Mas a energia potencial da força elástica pode se dar através dessa fórmula, né? Kx ao quadrado sobre 2. A variação, claro, quando a gente estiver falando de variação, acontece igual na variação do trabalho da força-peso, lembra? Sempre vai ser o final menos inicial, ou o trabalho da força cinética, a energia final menos a energia inicial. E aqui é a mesma coisa, ó. A variação da energia potencial elástica é igual a energia potencial elástica final menos energia potencial elástica inicial. Só isso, gente, tá? Só isso. Mas o que a gente queria saber é como é que a gente calcula a energia potencial elástica. É kx ao quadrado sobre 2. Só isso, tá? É a formulazinha da força elástica relacionado com a área do gráfico. Apenas isso. Então, olha aqui. Eu separei em 3 etapas para a gente resolver esse exercício aqui, ó. 3 etapas, tá? Primeira coisa, a gente vai calcular a energia mecânica inicial, tá? Porque a gente precisa saber quem é a energia mecânica inicial, quem é a energia mecânica final, para poder subtrair as duas e encontrar quem é a energia dissipada. Então, veja bem, calcular a energia mecânica inicial. Quem é a energia mecânica inicial, gente? Olha aqui. É a energia potencial elástica mais energia cinética. Só que a energia cinética, nesse caso, é zero, não é? É zero. O carrinho está parado. Então, zero mais energia potencial elástica. Então, vai ser a própria energia potencial elástica. Ó. Energia potencial elástica se dá através da fórmula kx ao quadrado sobre 2. Bom, o enunciado me disse que a constante elástica é 100, né? 100 Newton por metro. Ele me disse também que x, a deformação da mola, foi 10 centímetros. Cuidado, gente, cuidado, 10 centímetros é 0,1 metro. Tem que passar para metro, tá? Sistema internacional. Cuidado, tem que passar para metro. Então, o meu x aqui, ó, vai ser 0,1 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Gente, 0,1 ao quadrado é 0,01, né? Olha aqui. 0,01, né? Então, vai ficar assim, ó. 100, tá? Vezes 0,01 dividido para 2. Gente, 100,001 é 1, né? É 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ah, a senhora podia fazer 100 dividido para 2, dá 50, e depois fazer 50 vezes 0. Pode também, tá? Pode também, não tem problema nenhum. Isso aqui vai ser 0,5, tá?
0,5 o quê? Joules. Joules, porque estamos falando de energia. Energia potencial elástica, tá? Essa aqui é a nossa energia mecânica inicial, ó. Agora, como é que a gente faz a energia mecânica final? Olha lá. Energia mecânica final, quando o carrinho saiu, transformou em energia cinética, foi subindo, energia cinética foi diminuindo, transformando em energia potencial gravitacional. O carrinho parou. Quando o carrinho parou, significa que a energia cinética dele é zero. E toda a energia cinética ele transformou em energia gravitacional, potencial gravitacional. Então, energia mecânica final é a potencial gravitacional. O enunciado me disse que a massa do carrinho era 100 gramas e que a altura era 30 centímetros. Olha aqui, gente, de novo. Sistema internacional, 100 gramas é 0,1 quilo, tá? 0,1 quilo. Por quê? Porque 1000 gramas é 1 quilo. Tá? Se 1000 gramas é 1 quilo, quanto que é 100? 100 divide para 1000, tá? Mesma coisa aqui, ó, 30 centímetros passa para metros, 0,3 metros. Então, não esqueçam disso, sempre em metros, sempre em quilos. Energia potencial gravitacional é mgh, lembram disso? mgh. Então, a massa eu já sei que é 0,1, tá? Vezes G, que é a gravidade, vou usar 10, vezes a altura, que era 0,3. Então, multiplicando isso aqui, gente, 0,1 vezes 10 é 1, né? É 1, né? E 1 vezes 0,3 é 0,3. O quê? Joules. Estamos falando de joules. Bom, gente, 0,3 joules é o quê? É a energia do final. Ó, energia mecânica final. Ele tinha lá no começo 0,5 joules de energia mecânica inicial, ó. O que a gente faz para descobrir? Ó, a terceira etapa, calcular a energia dissipada, ou seja, energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Só isso, gente. Só isso. Quem é a energia mecânica final? 0,3 a final menos 0,5. Então, isso aqui nada mais vai ser do que 0,3 menos 0,5, 0,2. Ah, Sora, mas não é negativo. É negativo. Mas olha só, gente, negativo significa que ele retirou essa energia do sistema. Tá? Essa energia ela foi retirada. Nesse caso aqui, pode ter sido pela resistência do ar, apesar de que aqui pode também ter dissipado um pouco de barulho, né? Mas o negativo significa que foi retirado, então, essa energia do sistema. Mas ele pede em módulo, né? O módulo da quantidade de energia mecânica dissipada. Então, o módulo a gente sabe que é sempre positivo. Ó. Então, aqui a gente teria que o trabalho, ou energia dissipada, foi menos 0,2. A gente escreveria dessa forma aqui, né? Que a energia dissipada em módulo, energia, né, dissipada em módulo, vai ser igual a 2 joules, certo? Então, essa aqui seria a resposta, gente. Então, só para vocês lembrarem que tem que saber energia mecânica, né? O que é energia mecânica, o que é um sistema dissipativo, o que é essa força, o que é essa energia que dissipou, e fazer relação com as energias que a gente já conhece, com as energias conservativas. Tem que fazer essa relação, por quê? Porque as forças conservativas, que estão relacionadas com as energias conservativas, fazem parte do sistema mecânico, né? Fazem parte dos sistemas conservativos, que é a energia mecânica. Então, não adianta que tem que relacionar, tá, gente, uma coisa com a outra, porque você vai ter que subtrair a energia mecânica
que ela tem lá no final daquela que ela tinha no início. Então, por hoje, gente, é mais para a gente compreender o que são sistemas dissipativos. E aí eu vou conversar com vocês na tutoria, a gente vai fazer mais alguns exercícios. Tentam fazer os que a Sora solicitou no roteiro, a gente corrige, a gente faz a correção na videoaula, na aula, né, da semana, da tutoria, e conversamos também a respeito dos trabalhos, das apresentações dos trabalhos, ok? Ficamos combinados assim? Então tá bom, ó. Um beijo para vocês, tá? E até a próxima. Tchau!